Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos na Revista Espírita estamos no mês de abril de 1861. Nós vamos iniciar hoje, né, Carlinha? A apreciação da história do maravilhoso. Então vamos envolver a nossa irmã Carla para fazer nossa prece de gratidão e iniciarmos o estudo dessa noite. Amado Jesus, te agradecemos com alegria essa oportunidade que novamente Tu nos concede de nos encontrarmos para um estudo, para um trabalho que nos edifica a alma, que nos mostra um bom caminho a seguir, que nos instrui. Ajuda-nos, Senhor, a abrirmos nossa mente, o nosso entendimento para as lições que aqui vamos receber e que possamos, com a Tua ajuda, com a ajuda dos amigos espirituais, melhor entendê-las. Abençoa esse estudo e abre sempre e fica sempre conosco, Senhor, que assim seja. Então, a apreciação da história do maravilhoso. A história do maravilhoso é o livro que o senhor Figuier escreveu e que ele está em outras, já foi citado em outras revistas. E ele só foi comentado, Kardec comenta, porque ele era um homem de ciência e ele tinha falado, então Kardec já falou dele várias vezes. E agora ele colocou essa apreciação da história do maravilhoso, do senhor Louis Figuier, pelo senhor Escande, redator da Mode Nouvelle. Então, o senhor Escande é que vai falar da história do maravilhoso. E essa Mode Nouvelle era uma revista de moda francesa, que ela foi editada de 1860 a 1900. Falava sobre modas e coisas assim. Aí começa Kardec. Nos artigos que publicamos sobre esta obra, procuramos nos ater principalmente ao ponto de partida do autor, o que não nos foi difícil, pois, citando as suas próprias palavras, provamos que ele se baseia em ideias materialistas. E quem é esse autor? O senhor Louis Figuier, e a obra é a História do Maravilhoso. E quem está escrevendo agora, que faz essa introdução? É Kardec. E ele que diz, Kardec se viu obrigado a responder, porque ele disse que era uma doutrina materialista. Então ele disse que isso ele não poderia deixar de refutar. Então, citando suas próprias palavras, provamos que ele se baseia em ideias materialistas. Sendo falsa a base, pelo menos do ponto de vista da imensa maioria dos homens, as consequências que dela tirou contra os fatos que qualifica de maravilhosos são, por isso mesmo, eivadas de erro. Então, se ele começou errado, tudo que ele vai falar não pode estar certo, vai partir de uma base incorreta. Isto não impediu que alguns de seus colegas da imprensa exaltassem o mérito, a profundidade e a sagacidade da obra. Contudo, nem todos são dessa opinião. A respeito, encontramos na Mode Nouvelle, jornal mais sério que o seu título, porque era sobre a nova moda, né? Um artigo tão notável pelo estilo quanto pela justeza das apreciações. Sua extensão não nos permite citá-lo por inteiro. Aliás, o autor promete outros artigos, porque neste não se ocupa muito senão do primeiro volume. Nossos leitores nos serão gratos por lhe darmos alguns fragmentos. E aí ele vai dar alguns fragmentos e vamos ser gratos porque o homem entende de tudo, fala de tudo, e se não fôssemos hoje usuários da internet, ia ser dificílimo a gente acompanhar o que esse homem falou aqui. Então ele vai colocar esse primeiro fragmento e aqui é o senhor Escande que já vai falando. Este livro tem grandes pretensões, aí eu fui ver o que são pretensões. São ideias de um direito, um desejo ou mesmo uma atitude de superioridade. Então esse livro tem grandes pretensões, embora não justifique nenhuma. Então ele já começa arrasando.
Não se justifica ser de ciência, não justifica ser pesquisa, não tem nada que esse livro justifique. Queria passar por erudito, afeta a ciência e ostenta um aparente luxo de pesquisas, mas sua erudição é superficial, sua ciência incompleta e suas pesquisas prematuras e mal digeridas. Lembrando que tudo isso está entre aspas, tá? Ele abriu aspas, ou seja, a partir de agora não é Kardec, tá bom? Tudo está em letra pequenininha, já é um recorte da revista. Já é um recorte da revista. O que a gente está lendo aí é o material que Kardec está colocando da revista, né? Da revista de quem? Do senhor Scandi. Lembra disso. La Nouve Mode Nouvelle. Então, o senhor Scandi já começa arrasando aqui. E ele está arrasando O senhor Louis Figuier. que lançou um livro, entendeu? Um livro de 4 volumes, a história do maravilhoso. Então, Vou pegar só o primeiro, né? Então, ele afeta a ciência, ostenta um aparente luxo de pesquisa, mas a sua erudição é superficial, sua ciência é incompleta e suas pesquisas prematuras e mal digeridas. O senhor Louis Figuier deu-se a especialidade de recolher, um a um, os 1000 pequenos fatos que brotam dia a dia a respeito das academias, como essas longas carreiras de cogumelos que nascem na noite para o dia, sobre as camadas criptogamíferas, organizando os livros que fazem concorrência La Cuisine Bourgeoise e aos tratados de Bonhomme Richard. Eu boiei nesse parágrafo, li 57 vezes, para poder entender o que ele quis dizer que o senhor Louis Figuier fez. Então, o senhor Louis Figuier deu-se a especialidade de recolher 1000 pequenos fatos. E aí, o que ele quer dizer? Ele pega fato daqui, reúne e finge que está escrevendo uma grande história. Porque ele fala assim, a concorrência La Cuisine Bourgeoise é um livro que fala de culinária burguesa, fala sobre comida. E o Bon Richard são provérbios soltos que o presidente Franklin, Benjamin Franklin, escreveu quando ele era cônsul na França. Então, coisas rápidas, pequenas, fácil de dizer assim, ó. A gente diria hoje, Carlinha, enchendo linguiça. Junta coisinhas daqui e ali e faz a obra. É isso que ele quis dizer que o senhor Louis Figuier fez. Com umas obras leves e levianas, vamos dizer assim. Levianas não, de fácil leitura, só para agradar. E sabe aquelas carreirinhas de cogumelo miudinha? Vai arrancando. Aquela sequência que faz. E aí ele tem uma nota de rodapé falando do La Cuisine Bourgeoise, obra sobre a culinária francesa, escrita por Menon, que viveu na segunda metade do século XVIII. Ou seja, corta um tomate, bota um negócio, refoga, não tem profundidade nenhuma, só ali. Habituado a esse trabalho de composições fáceis, inferior ao trabalho de compilação desse bom abade Trublet, do qual Voltaire zombou espirituosamente, e que forçosamente lhe deixa lazeres, disse a si mesmo que não seria mais difícil explorar a paixão do sobrenatural, que mais do que nunca excita as imaginações, do que utilizar os palavrórios quase sempre ociosos da segunda da classe do Instituto. De novo, a gente para e faz um monte de pesquisa para entender o que o senhor Scandi quer dizer. Então, ele está dizendo que o senhor Louis Figuier é acostumado a fazer esse trabalho de pegar historinha daqui, ou seja, ele é um crítico já do trabalho do senhor Figuier, dizer que ele é acostumado a fazer esse tipo de historinha que não aprofunda em nada, mas pega composições de outras pessoas. E esse abade Trublet, Nicolas Charles Joseph Trublet, nasceu em 1º de janeiro de 1697 e desencarnou em março de 1770. Foi um clérigo francês e moralista, mais conhecido por seu confronto com Voltaire. Então, Voltaire zombou espirituosamente, que forçosamente lhe deixa lazeres. Aí ele fala, o senhor Figuier disse para si mesmo que não seria difícil explorar a paixão do sobrenatural, que mais do que nunca excita as imaginações. Então, século XIX, pululando as mesas
as mesas falantes. Eu disse, vamos explorar esse assunto que vai dar certo. Aqui eu vou conseguir fazer mais do que eu estou acostumado, entreter as classes, do que utilizar os palavrórios, quase sempre ociosos, da segunda classe do Instituto. Habituado a redigir revistas científicas, repisando o que é de outros, ou seja, falando novamente o que outros já falaram, esse repisando quer dizer isso, repisando o que é de outros, com os resumos de relatórios que, por sua vez, ele resume, então ele faz um resumo do resumo, com as teses e memórias que analisa. Hábil em transformar mais tarde em volumes esses resumos de resumos, põe-se à obra. E, fiel ao seu passado, compulsou às pressas todos os tratados sobre a matéria. Compulsar quer dizer manusear, folhear rapidamente tudo que chegou para ele sobre matéria. Hoje ele seria um plagiador, né? É. Que lhe caíam à mão. Esmigalhou-os, depois tornou a amassar essas migalhas à sua maneira, com elas compondo um livro. Depois do que, não duvidamos, tenha exclamado com Horácio, exege monumentum. Eu também erigi um monumento que será mais durável que o bronze. E aí o Horácio, exege monumento significa ergui um monumento. Esta expressão é o primeiro verso de um poema de Horácio, na última ode do livro 3 das Odes, onde o poeta declara a imortalidade da sua obra. É famosa por expressar a crença de Horácio na imortalidade da sua poesia. Então aí a crítica do senhor Escândia é bem pesada. Ele fala que ele pega pedacinhos, resumos e repisa e recorta e dá uma olhadinha nos papéis que ele tem sobre matéria e fez o livro. E com certeza ele deve ter dito assim, agora eu fiz uma obra portentosa, maravilhosa, que vai durar que só. É o meu monumento. É, né? O meu monumento. Ele bem humilde. Na verdade, ele não tem... Ele está dizendo aí, olha, ele não tem nem capacidade de escrever. Ele pega as coisas dos outros. Ele copia um pedacinho de um pedacinho de outro, mistura com isso, mistura com aquilo, faz um livro e diz que é dele. Retalho de plágio, né? Retalho de plágio. E é interessante porque quando a gente estudou lá atrás o senhor Fliguier, ele é considerado uma pessoa que muito escreveu, muito prolixo, cientista, que divulgou, que popularizou muito a ciência, mas pelo visto não agradava a todos. E aqui a crítica bem pesada, dizer que ele é supérfluo, né? E ele teria razão para sentir-se orgulhoso de sua obra, e aí ele grifa a obra, né? Sua obra, se a qualidade fosse medida pela quantidade, porque foram 4 volumes. 4 volumes desse misgalhadinho. Mas isso é bem interessante, porque, por exemplo, o que caracteriza um espírito superior? O seu poder de síntese. O que caracteriza um espírito superior, ele fala muito em poucas palavras. O que caracteriza um espírito pseudo-sábio? Ele fala muito, não diz nada. Então, aquela pessoa prolixa, quando vai explicar alguma coisa, dá uma volta no planeta Terra e não consegue explicar. As pessoas não conseguem nem compreender o que a pessoa está falando. A gente fica olhando assim e diz, mas o que ele está falando mesmo, hein? Sabe aquela pessoa que diz um monte de coisa e não diz nada? É o prolixo. É o pseudo-sábio. Usa umas palavras rebuscadas, cita o fulano, cita o beltrano, mas na verdade aquilo não tem... Não aprofunda. Não aprofunda. Não tem base, né? Não tem sentido. Continua ele. Então, ele poderia se sentir orgulhoso de sua obra se a qualidade fosse medida pela quantidade. São 4 volumes. Com efeito, essa história do maravilhoso não forma menos que 4 grossos volumes e só contém a história do maravilhoso nos tempos modernos, a partir de 1630 até os nossos dias. Apenas 2 séculos,
o que suporia ao menos um pouco mais do dobro que as mais volumosas enciclopédias, caso encerrasse a história do maravilhoso em todos os tempos e em todos os povos. Porque a história do maravilhoso é muito anterior a 1600, né? A gente vem lá de trás, dos druidas, que não tem nem época certa para a gente saber. Então ele encheria parte dos celtas, ele encheria muito mais volumes do que só 4 se ele fosse falar realmente da história do maravilhoso de todos os tempos. Assim, quando se pensa que esse fragmento de monografia de tão vasta extensão não lhe custou senão alguns meses de trabalho, somos levados a crer que uma produção, ao mesmo tempo tão grande e tão apressada, é mais extraordinária que as maravilhas que contém. Então, a história do maravilhoso, ela é mais maravilhosa ainda pela velocidade que ele escreveu. De pesquisa, ele nem tempo para pesquisa ele teve. Então, assim... Vou exercer, olha, foi maravilhoso. É tipo assim, porque o maravilhoso é aquilo que está fora da realidade. Então, o cidadão me faz quantos volumes? 4. Em quantos meses? Fala em poucos meses. Em poucos meses. Então, isso é o maravilhoso. Isso já é maravilhoso, entendeu? Um recorde, né? É um recorde. Mas essa fecundidade do Sr. Fliguier, né, deixa de ser um prodígio quando se estuda de perto o processo de composição por ele utilizado, que na verdade lhe é tão familiar que não poderíamos esperar fosse empregado outro. Aí aqui ele deixa ver que ele é um crítico do estilo do Sr. Fliguier, né? Pega pedacinhos, bota uma coisinha aqui, então não podia se esperar outra coisa dele. Em vez de condensar os fatos, de o expor sumariamente, de negligenciar detalhes inúteis, de destacar principalmente as circunstâncias características e em seguida discuti-los, aplicou-se apenas em escrever um folhetim mais longo que os que semanalmente escreve na presse. Na presse é na imprensa, em francês, né? Ou seja, ele não aprofundou, só ficou contando fatos, como se estivesse num jornaleco, né? E ele fez uma enciclopédia, 4 volumes. Armado de uma tesoura, pinçou das obras anteriores à sua, recortou esse pinçar, né? O que poderia favorecer as ideias preconcebidas que desejava fazer triunfar, afastando o que pudesse contrariar a opinião que a priori havia formado sobre essa importante questão, sobretudo o que obviasse a explicação natural que se propunha dar das manifestações qualificadas como sobrenaturais, pelo que os livros pensadores são unânimes em chamar de credulidade pública. Então, ele foi recortando, tirando só o que interessava, o que hoje a gente chama, tira do contexto, joga lá e usa só o que ele quer. Ele usou tudo para ratificar o pensamento dele, né? Se tudo é material, então vou pegar só o que me interessa. Porque ainda uma das pretensões de seu livro, e essa pretensão não é mais bem justificada que as outras, ou seja, também não faz menor sentido ter pretensão nenhuma, dar uma solução física ou médica nova, achada por ele, solução triunfante, inatacável, doravante ao abrigo das objeções dos homens bastante simples, para crer que Deus é mais poderoso que os nossos sábios. Então ele vai corrigir essa crença boba com essa ideia que ele vai trazer, essa solução. Ele o repete em 100 diferentes passagens de sua obra, a fim de que ninguém o ignore e com a esperança de que acabarão por crê-lo. Não obstante, se limite a repetir o que a respeito disseram antes dele os físicos e os médicos, os filósofos e os químicos, que têm mais horror ao sobrenatural do que Pascal tinha ao vácuo. E aí, Blaise Pascal, que nasceu em Paris em 19 de junho de 1623 e desencarnou em agosto de 1662, foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo francês.
E esse horror ao vácuo é porque depois ele teve uma experiência mística, o Blaise Pascal, e aí ele ficou dedicado à filosofia e à teologia, tentando provar que não existia o nada. Então, por isso que ele usa essa expressão aqui. Daí resulta que essa história do maravilhoso precisa, ao mesmo tempo, de autoridade e de proporções. Do ponto de vista dogmático, não ultrapassa as negações dos negadores anteriores. Ou seja, seu Figuier não trouxe nada de novo. Vocês já estão vendo que o senhor Scandi acaba com o Figuier, já disse o que já foi dito. Do ponto de vista dogmático, não ultrapassa as negações dos negadores anteriores. Não acrescenta nenhum argumento aos raciocínios já desenvolvidos. E nesta questão, como em todas as outras, não compreendemos a utilidade dos ecos, ou seja, das repetições do Sr. Figuier. Há mais. Atormentado, há mais, quer dizer, tem mais. Dois pontos. Tem mais. 2 pontos. Atormentado pelo desejo de parecer fazer melhor que Calmet, Esquiros, Montaigne, Riquet e tantos outros que o precederam e serão sempre seus mestres, o Sr. Louis Figuier muitas vezes se perde no labirinto confuso das demonstrações que lhes toma de empréstimo, querendo delas apropriar-se, acabando por rivalizar na lógica com o Sr. Babinet. Ele cita os outros tão facilmente, né? E para nós aqui vamos pesquisar. Louis Florentin Cameil foi um francês psiquiatra e médico, historiador, e ele estudou a possessão demoníaca e a histeria. Ele é conhecido por sua abordagem científica e crítica às crenças supersticiosas da época. Calmet acreditava que os casos de possessão demoníaca e outros fenômenos paranormais podiam ser explicados por doenças mentais ou neurológicas, como a histeria ou a epilepsia. Ele argumentou que esses fenômenos eram resultado de distúrbios psicológicos ou fisiológicos e não de intervenção sobrenatural. Então, o Sr. Louis Figuier utiliza as passagens do Sr. Cameil como se dele fossem, é isso que o Sr. Scandi fala, e ele acaba se perdendo. Ele também citou Esquiros, Henri François Alphonse Esquiros, deve ser Esquirot, foi um escritor e ocultista francês do século XIX. Ele é conhecido por suas obras sobre espiritualismo, ocultismo e magnetismo animal. Esquirot acreditava na existência de espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Ele defendia a ideia de que os espíritos podiam se manifestar de diversas maneiras, incluindo a possessão, a mediunidade e a visão. Montaigne, Auguste François Marie de Montaigne, foi um médico e magnetizador francês do século XIX. Ele é conhecido por suas pesquisas sobre o magnetismo animal e suas aplicações terapêuticas. Ele foi um dos primeiros a estudar o magnetismo animal de forma científica e sistemática, e suas obras contribuíram para a compreensão desse fenômeno na época. Ele também foi um defensor da utilização do magnetismo animal como uma ferramenta terapêutica e realizou experimentos e tratamentos com pacientes. E Philippe Ecquet foi um médico e escritor francês, conhecido por suas contribuições para a medicina e a filosofia médica. Ele é mencionado em alguns contextos como um dos primeiros a abordar a histeria e outras doenças mentais de uma perspectiva médica e científica. Ele foi um crítico da superstição e da crença em fenômenos sobrenaturais e defendeu uma abordagem mais racional e científica para a medicina. Então, Qual foi o ano dele nasceu? o Felipe, ele é de 1661 a 1737. Gente, eu fiquei impressionada como ele citou várias pessoas da ciência e o que elas... E ele dizendo assim que o Sr. Figuier utilizou passagens dessas pessoas, ou seja, ele conhece a obra também dessas pessoas, para saber que o Sr. Figuier está só
catando de uma e de outra. E ainda pior, se perdendo no meio de tudo. E o senhor Babinet, a lógica do senhor Babinet, Jacques Babinet, nascido em março de 1794 e desencarnou em outubro de 1872, foi um físico, matemático e astrônomo francês, mais conhecido por suas contribuições à óptica, né? E ele passa, o senhor, como é o nome dele? Scandi. O senhor Scandi, ele fala de Voltaire, de Pascal, ele passa por todos esses e ele sabe, ele cita, né, quando a gente vê aqui, o que cada um estava fazendo nessa época, e vai falando, e ele faz uma crítica bem severa ao Fliguet, inclusive aqui na coisa ele fala da revista que ele lançava, né, do anuário dele, que ele diz que ele já pega para fazer o resumo do resumo dos outros e que ele parece que ele é um sábio, mas não o é. Quanto aos fatos, então o senhor Babinet era físico e ele deu grandes contribuições para a óptica. E aí ele diz que ele acaba até rivalizando na lógica com o senhor Babine. Quanto aos fatos, ele os acumulou em grande quantidade, embora um pouco ao acaso, truncando uns, desprezando outros, limitando-se a reproduzir de preferência os que pudessem oferecer certo atrativo à leitura. Prova de que visou, ou seja, tinha em vista principalmente um sucesso fácil, a ter de lutar com os romancistas do dia. Ficamos mesmo a nos perguntar como ele não induziu o editor a incluir sua obra na divertida biblioteca das Estradas de Ferro, a fim de que alcançasse mais diretamente essa multidão que lê para se distrair e jamais para instruir-se. E a Biblioteca das Estradas de Ferro era uma coleção de livros que abrangia uma variedade de temas e gêneros literários. O teor da literatura incluía romances, novelas, histórias e biografias, e era projetada para ser acessível e interessante para um público amplo, incluindo passageiros de trem que buscavam entretenimento e conhecimento durante as suas viagens. A Biblioteca das Estradas de Ferro refletia interesses e valores da época, oferecendo uma visão da cultura e da sociedade francesa do século XIX. Legal, né? Não é? O homem sabe de um. Então, e parecia ser uma obra leve que não era para instruir muita coisa, era só para entreter enquanto as viagens, né? Então, na obra divertida, Biblioteca das Estradas de Ferro, a fim de que alcançasse mais diretamente essa multidão que lê para se distrair e jamais para instruir-se. Então, porque ele começa a dizer que a obra do Figler ele fez para ganhar sucesso e que, na opinião dele, né, na crítica dele, ele se aplicou apenas a escrever uma novela, um folhetim, e que ele diz que e ele recortou as partes para fazer caber no ponto de vista dele, e não botou as partes que, por exemplo, iam contra ou contestavam o que ele, como ele disse, o que ele repete em 100 diferentes passagens. Isso que a Kardec botou só uns fragmentos, claro. Botou só uns fragmentos. Não contestamos que seu livro seja divertido, se bastar a um livro para ter esse mérito que se assemelhe a uma coleção de anedotas, composta de historietas amontoadas, tendo em vista o pitoresco, sem muita preocupação com a verdade. Então, vocês já viram que aqui ele acabou com a obra do maravilhoso Sr. Figuier, que era cientista renomado, né? Isso ele está falando só do primeiro volume. E isto não o impede de gabar-se a cada instante, e sem propósito algum, de sua imparcialidade, de sua veracidade. Uma pretensão a mais, a acrescentar a todas as que destacamos e na qual se pavoneia com tanto mais afetação quanto não dissimula se ela lhe faz falta. Ou seja, ele quer aparecer. Meu Deus, uma pretensão, ou seja, ele não sabe do que ele está, nem do que ele está falando.
Tal qual é, não poderíamos compará-lo melhor do que a esses restaurantes improvisados, pródigos de comestíveis, que não têm de sedutores senão a aparência, e que servem aos consumidores sem muita preocupação com a etiqueta. Mais superficial que profundo, ali o importante é sacrificado ao fútil, o principal ao acessório, o lado dogmático ao lado episódico. Aliás, as lacunas são tão abundantes quanto as coisas inúteis, e para que nada falte, está cheio de contradições. Gente, esse homem, ele fala difícil, mas ele tá, se eu fosse sofrer, tirava logo de circulação. Mas era só a crítica dele. Mas ele foi bem profundo, né? É que ele acaba repetindo, né? Acaba que ele está repetindo. É um texto que também está ficando cansativo. Ele já fez a crítica, ele volta, critica de novo. Ele volta, critica de novo. Volta. Ele está só criticando. Ele também está sendo prolixo, né? Num texto dele. E aí, continua falando aqui que para toda essa futilidade, ainda mais cheio de contradições, afirmando aqui o que nega adiante, de modo que seríamos tentados a crer que, diferentemente do célebre Pico della Mirandola, Giovanni Pico della Mirandola, filósofo, humanista e teólogo italiano, capaz de dissertar de homini res simili, ou seja, de cabeça, o senhor Louis Figuier aventurou-se a ensinar aos outros o que ele próprio não sabia. E assim, esse é o primeiro trecho que o Kardec colocou aqui na revista para dizer que o senhor Figuier não é uma unanimidade na ciência. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim, finalizamos o estudo de hoje e agradecemos ao nosso Senhor Jesus a oportunidade de estudo e de trabalho e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.